A paz do Senhor, graças a Deus por estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Vamos abordar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos tratar da última lição do trimestre e nós aprendemos bastante com essas lições que serviram para o nosso livro espiritual. Esta lição aqui, que tem por tema geral, relacionamentos em família. E hoje, a lição de número 13, ela traz o título A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Esta lição será abordada no próximo domingo, 25 de junho de 2023, será estudada de forma presencial e eu espero que o que nós vamos abordar aqui possa contribuir para que professores e alunos possam edificar-se e ter uma melhor orientação do que vai ser abordado em classe. A lição tem o texto áureo que diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11:5. A verdade prática nos ensina: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Nós temos 3 tópicos a trabalhar. O primeiro fala a vida social de Jesus. O segundo, frutos da amizade com Jesus. O terceiro, relações que aprendemos com a amizade de Jesus. São esses os temas que nós estaremos destacando com bastante clareza e desde já eu agradeço a sua presença, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo seu carinho, pela sua contribuição, dando o seu like. E se você está aqui pela primeira vez, que você possa se inscrever, acionar o sininho, para que as demais lições possam ser transmitidas para você, bem como outros trabalhos de estudos inerentes à Palavra de Deus. A lição que fala justamente sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua relação com uma família que foi tomada como base, que está em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, e também em João capítulo 11, versículos 5 e 6. Na introdução, o nosso comentarista, ele fala justamente que o Senhor Jesus, ele mantinha uma amizade com uma família bem conhecida, a família de Lázaro, Marta e Maria. E diz também que a amizade é um dos bens mais preciosos da vida, não resta dúvida. Então, na lição, estudaremos a relação de amizade com Jesus, de Jesus e essa família já abordada. É bom frisar realmente que a amizade, o relacionamento interpessoal é algo proveitoso, é algo saudável, é algo edificante, que deveria ser tomado como exemplo entre todas as famílias.
Se nós seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que ele mantinha um relacionamento feliz, uma relação de paz com todas as pessoas. E isso nos chama bastante atenção, porque existe um desvio doutrinário entre alguns grupos religiosos, quando pensa que a relação entre as pessoas não seria algo saudável. Então essas pessoas ficam recluso em mosteiros, em conventos e outras coisas, pensando que o rompimento com a sociedade é benéfico, quando a própria ciência, a própria Bíblia nos mostra justamente o contrário. O relacionamento com as pessoas são saudáveis. Uma boa amizade é edificante, é saudável, é proveitosa. E nós podemos ver justamente isso com Jesus Cristo. Ele era uma pessoa social. Ele participava de festa de casamento, ele participava de todos os eventos, ele visitava amigos, ele conversava com pessoas, mostrando que existia na pessoa do Senhor Jesus Cristo um bom relacionamento com os seus semelhantes, exemplo que nós precisamos tomar. Então, no item 1, nós vimos a vida social de Jesus. Criado na casa dos seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora. Estabelecia amizades. Agora, o que nós vamos ver justamente que Jesus, por ser um profissional, claro que ele ia ter uma relação com as pessoas, com os seus clientes. Morava em Nazaré, aprendeu a profissão de carpintaria com o seu pai, conforme a própria Bíblia, no texto aqui em pauta, nós podemos observar isso no livro de Lucas, no livro de João, mostra justamente isso, que ele tinha essa profissão, que na realidade era uma profissão louvável e também uma profissão rentável. Jesus, ele trabalhava. Se ele trabalhava, ele tinha dinheiro, ele mantinha um comércio, então ele lidava com o público, entregando o seu produto, o produto do seu trabalho. Então, trabalhar é algo formidável também, é algo rentoso. Observa que o Senhor Jesus Cristo, ele não era um parasita, ele não vivia somente de brisa. Pelo contrário, ele tinha as mãos calejadas. Agora, o que eu me admiro é que pessoas, eles querem ter dinheiro, mas não querem trabalhar. O Senhor Jesus Cristo, ele só abandonou o serviço de carpintaria a partir do momento que ele se dedicou integralmente ao seu ministério, justamente porque ele precisava caminhar, visitar cidades, visitar aldeias, pregando a palavra de Deus. Mas ele tinha uma renda. Os seus pais e talvez algum membro da sua família, eles continuavam trabalhando nesta profissão.
Alguém pode dizer assim, mas Jesus Cristo era uma pessoa pobrezinha, uma pessoa que não tinha nada, pelo contrário. Naquela época, eu não sei se hoje, mas naquela época, a profissão de carpintaria, ela rendia um bom dinheiro. Não era todo mundo que era carpinteiro naquele tempo, nos tempos do Senhor Jesus Cristo. E com certeza ele era um profissional perfeito. Era um profissional excelente. E quem sabe, né, todas as pessoas recorriam para ele para fazer os seus móveis, as suas cadeiras, as pessoas abastadas, porque realmente a pessoa de classe média, ou melhor, não existia classe média em Israel, desculpem. As pessoas pobres, eles não tinham móveis. Mas as pessoas ricas, sim, elas tinham móveis. Então, o Senhor Jesus, é bom frisar isso, é bom abordar esse detalhe. Além dele ter uma profissão que lhe rendia bastante, ele se vestia muito bem, conforme o costume da época. Um parênteses, quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que eles lançaram sorte para ficar com as vestes de Jesus. Sabe por quê? Porque era um linho bom. Jesus se vestia de um linho muito fino. Não vá pensar que o voto de pobreza e ser pobre, procurar ser pobre seja virtude. Pelo contrário. E essa profissão era uma profissão abençoada como todas as outras, nos quais as pessoas trabalham de forma dedicada e honesta, serão abençoadas por Deus, porque nós somos chamados para viver com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho, conforme diz lá em Salmo 128, no capítulo 2, diz assim: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Nós temos que viver do trabalho, do suor do nosso rosto, não é às custas das outras pessoas, não. O próprio apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso. No intervalo entre uma pregação e outra, ele fazia tendas. Entre uma viagem e outra, ele fazia tendas. Então, meu irmãozinho, vá trabalhar. Vá trabalhar para ter uma vida melhor, que seja abençoado e que te vá bem, conforme diz o Salmo 128. Precisamos aprender também. Agora, há momento que a pessoa que lida com o Evangelho, ele precisa se dedicar integralmente à causa do Evangelho, mas não é para luxar, não, é para sobrevivência, é claro, uma vida digna de um servo de Deus, mas ostentação não. Se quiser ostentar, vá trabalhar. Bom, e seguindo aqui a nossa lição, no subitem 2, diz o seguinte: uma casa hospedeira. A hospitalidade era uma doutrina, era um preceito bíblico nos tempos do Velho Testamento e também no tempo de Jesus. Era comum as pessoas hospedar viajantes. Hoje já não se faz isso e, claro, estamos em outro contexto da história. Ninguém vai ver um viajante passando na frente da sua casa e lhe oferecer hospedagem. É risco. Vocês sabem disso. Mas com as pessoas conhecidas, com os membros da família, o bom relacionamento, a hospitalidade é bíblico. Receba bem as pessoas em sua casa. Receba com carinho, receba com amor, dê assistência, trate bem, principalmente quando é o seu irmão na fé,
principalmente quando é um membro da sua família. Então, o bom relacionamento com as pessoas é um princípio bíblico, é um princípio fundamental de uma boa convivência familiar e uma boa convivência social. O texto aborda, a lição aborda sobre a relação que Jesus tinha com a família de Betânia. Era a família que morava 3 pessoas, 3 irmãos: Lázaro, Maria e Marta. E sempre que Jesus viajava, principalmente na ida para Belém, para Jerusalém, ele se hospedava na casa desse amigo. E pelo contexto, nós observamos que eles tinham um excelente relacionamento. E diz aqui o texto da lição, o texto de ouro, o texto básico. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Era um amor lindo, né? Porque eles hospedavam, faziam as refeições juntos, antes de se despedir, porque era comum também, era a cultura da época, eles faziam as refeições na chegada, depois de lavar os pés, e depois a refeição antes de seguir viagem. E o Senhor Jesus Cristo, em uma de suas caminhadas, ele passou em Betânia, e eu quero relatar um episódio muito interessante. É quando ele saía de Betânia uma certa vez, da casa de Lázaro, com os seus discípulos, ele foi até uma figueira para ver se tinha fruto. Alguém fica questionando o Senhor Jesus, estava com fome. Eu já ouvi até essa pregação. O Senhor Jesus estava com fome e foi procurar figo em uma figueira, porque ela estava cheia de folhas. Isso não é bem verdade, né? Porque, primeiro, naquela passagem, naquele episódio, onde Jesus foi até a figueira verificar se tinha frutos, ele estava vindo da casa de Lázaro. E se ele vinha da casa de Lázaro, eles tinham se alimentado. O que o Senhor Jesus estava nos passando era um ensinamento, porque tudo tem um propósito na Bíblia, nas mensagens divinas. Ele viu uma figueira cheia de folhas. Ora, nem era tempo de figo. E naquele período, as figueiras caíam as suas folhas. Quando elas estavam folhadas, era prova que tinha fruto. Mas só que existia uma exceção ali. Entre as figueiras cheias de frutos, sem folhas, existia uma cheia de folhas. Se tinha folhas, se estava frondosa, é porque tinha frutos. Então Jesus foi lá verificar isso. Por quê? Você tem tantas folhas e não produz frutos. E Jesus, vendo aquilo, amaldiçoou a figueira. Por que amaldiçoou a figueira? Porque ela fingia, porque ela representava a hipocrisia, o fingimento, a mentira, o engano. Parecia ter fruto, mas não tinha. Vocês aprenderam a lição? Captaram aí a mensagem? Só tinha enfeite, era só aparência, mas o fruto que era bom não existia. Uma figueira cheia de folhas sem frutos foi amaldiçoada. Bom, isso é um detalhe à parte. Então, o Senhor Jesus, conforme aqui dentro da nossa lição,
observamos que o Senhor Jesus geralmente se hospedava na casa deste amigo. Era um amigo de todas as horas, era um amigo de todos os momentos, era uma amizade sincera, era uma amizade pura, era uma amizade que a gente pode tomar como excelência e também como exemplo. Então, vamos observar o seguinte, conforme diz aqui textualmente. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro está lá em João, capítulo 12, versículo 12. Ou melhor, versículo 1 e 2. Anota bem isso. Toda vez que ia a Jerusalém, conforme nós já falamos, mas está aqui no texto, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. São felizes as pessoas que mantêm uma relação de amizade com o Senhor Jesus Cristo. Só leva vantagem, só recebe bênçãos. Eu falo isso porque tem pessoas que rompem com Jesus. A partir do momento que as pessoas deixam de conversar com Ele, está rompendo a amizade com Jesus. Romper com Jesus é deixar de orar. Romper com Jesus é deixar de fazer o bem. Romper de Jesus é deixar de manter uma comunhão com os seus irmãos, uma comunhão com Deus. E a pessoa que há muito já romperam a amizade com o Senhor Jesus Cristo, que não era o caso da família de Marta, de Lázaro e Maria. Uma família abençoada em todos os aspectos. Eu digo isso pelo contexto histórico. Eles tinham uma casa e tinham um sepulcro. Uma pessoa que vivia numa aldeia, se bem que Betânia era uma cidade de pessoas pobres, conforme o próprio nome diz, de pessoas que não eram muito abastadas. Mas existia ali uma exceção. Lázaro não era pobre. Lázaro era uma pessoa que tinha uma condição econômica boa. Nós observamos isso quando nós vimos que na morte de Lázaro, dentro da aldeia aonde ele morava, eles possuíam um sepulcro particular. E isso só existia com pessoas ricas. Não era todo mundo que tinha uma sepultura. E eles tinham essa sepultura. Então, Jesus, ele se relacionava com pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele conversava com o mendigo na rua, ele conversava com o soldado romano, ele conversava com os escribas e fariseus, os religiosos, ele conversava com estrangeiros, ele conversava com todas as classes sociais. Ele conversava e fazia amizade com o cobrador de impostos, que era pessoa repudiada e rejeitada na época. Porque um cobrador de imposto naquela época era como se fosse um transgressor. Porque 90% deles roubavam dos próprios compatriotas. E por isso que o povo não tinha boa amizade com essa classe de gente. Mas nós vemos na Bíblia que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se ofereceu a se hospedar na casa de um cobrador de imposto. Foi o próprio Jesus Cristo que chamou um cobrador de imposto para fazer parte do seu grupo selecto de discípulos. Passou lá na alfândega, ele passou lá no trabalho de Levi,
e o convidou. Ele abandonou o emprego público e seguiu a Jesus. Isso é muito lindo, porque nós encontramos isso hoje de forma distorcida. Levi, o cobrador de imposto, trabalhava lá no serviço que fazia coletagem de imposto, e Jesus passou e pediu para que ele seguisse. E automaticamente Levi abandonou o emprego que era muito bom, porque tanto ele recebia o salário de Roma, como também desviava, como quase todos os cobradores de impostos faziam isso, desviavam um pouco, eles cobravam a mais das pessoas, dos contribuintes, e ficava para ele. Que coisa vergonhosa, que coisa triste, mas muitos faziam isso. Mas ele abandonou uma profissão muito boa e seguiu a Cristo. O que é que a gente vê hoje? Totalmente diferente. Tem gente que está abandonando o serviço a Cristo, o ministério tão sublime, e seguindo políticos. Depois fica reclamando porque está sofrendo, porque perdeu o emprego, porque não está mais nem um canto e outro. Aprende com Jesus Cristo, aprende na Bíblia. A profissão mais nobre, se é que eu posso chamar de profissão, é um ministério, é honroso, é nobre. Servir a Cristo como ministro, como obreiro. Se você pudesse seguir pelo menos a Billy Graham. Billy Graham foi convidado para se candidatar a presidente da República, e a resposta dele foi enfática. Ora, eu sou ministro do Evangelho e vocês pedem para que eu rebaixe de posto? Mas o que a gente vê hoje é diferente. As pessoas estão abandonando o trabalho de Jesus Cristo para cargos políticos, para ser assessor parlamentar. Que vergonha! Que vergonha! Vamos aprender com a palavra de Deus. Bom, amados irmãos, aqui está um grande exemplo para a gente. Um grande exemplo. Item 2, ou melhor, subitem 3 ainda. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca a amizade após a missão dos 70 é quando o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu, e a sua irmã Maria sentou-se aos seus pés dele para ouvi-lo. Está lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 e 39. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar amigos. Ele ia pregar o Evangelho em vários locais, porque ele não estava preso em templo. Os discípulos não estavam presos em templos. Eles pregavam ao ar livre, pregavam nas casas, pregavam nas montanhas, pregavam nas planícies, pregavam em todos os locais a mensagem salvífica e transformadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é que você está fazendo? Nós precisamos nos utilizar de todos os recursos disponíveis para levar essa mensagem, seja através
dos templos, seja na rua, seja nas redes sociais, através de canais no YouTube, dizer a todos que o Senhor Jesus Cristo salva. Isso é uma forma de trabalhar. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui não é para ter notoriedade, isso aqui é um chamado. Isso aqui é uma missão. Pregar a palavra de Deus para as pessoas. Era justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fazia. Além da amizade, pregava a palavra. No tópico 2, diz fruto da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. É em Cristo que nós temos a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas dúvidas. O Senhor Jesus Cristo é quem preenche tudo em todos. As pessoas precisam saber disso e nunca abandonar ao Mestre. Porque além da amizade com Jesus, como tinha aquela família, existia um desenvolvimento espiritual. A amizade da família com Jesus, ou de qualquer família, converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Por que está sendo abordado isso? Porque não importa a forma que você serve, o que importa é que você sirva. Encontramos aqui, nessas 2 irmãs, 2 comportamentos distintos, Marta e Maria. Nós não vamos criticar nenhuma das 2, porque uma certa vez, quando o Senhor Jesus foi visitar aquela família, nós encontramos comportamento distinto entre Marta e entre Maria. Primeiro porque, enquanto uma estava aos pés de Jesus, ouvindo, interrogando, dando-lhe assistência, recepcionando, a outra estava dentro de casa, arrumando a casa, preparando a alimentação, ansiosa, mas a intenção das 2 era adoração. O serviço também é uma forma de adoração. É claro, tudo tem que ter um limite, mas o serviço, a prestação de serviço é uma forma de adoração a Deus. Porque o que a outra estava fazendo era para agradar a Jesus, arrumando a casa para receber o visitante ilustre, preparando a alimentação para receber, para fornecer para o grande visitante, o grande amigo. Mas a outra resolveu sentar-se aos seus pés para ouvi-lo. Agora, o que Jesus fez ao repreender uma das irmãs de Lázaro é porque ela estava ansiosa. Ela queria trabalhar demais. A ansiosidade, a ansiedade não é benéfico. Foi só isso. Não vamos dizer que uma estava errada, a outra estava certa. Não. Faça tudo
dentro de um padrão, de um limite. É bom a gente meditar nisso. Como diz aqui a própria lição, eu vou ler textualmente. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Está lá em João 12:2. Há os que condenam a atitude mais ativa de Maria com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Lucas 10:40. Faça tudo dentro do limite. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Todo extremo é prejudicial, mas todo serviço, seja a adoração em si, através do louvor, da pregação do Evangelho, é uma forma de adoração ao Senhor Jesus Cristo, mas também fazer o bem ao seu próximo, manter uma boa relação de amizade com o seu semelhante, também é uma forma de adoração ao nosso Deus. Item 3. Relações que aprendemos com a amizade de Jesus. E o subitem, uma história de amor. A história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciava de maneira honrosa e hospitaleira. Como é que você está hospedando Jesus na sua casa, na sua vida? Você está o recebendo com carinho? A forma de recepcionar Jesus é fazer o bem, é ser crente fiel. Eles amavam Jesus e eram amados por Ele. Claro, o Senhor Jesus Cristo nos amou primeiro. Por que é que nós amamos Jesus? É porque Cristo nos amou antes que nós o conhecêssemos. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabelece a amizade com Jesus, não se deve faltar o amor de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Subitem 2. Compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Nós já abordamos isso anteriormente. Uma ungia mais com o coração e a outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, a outra mais assossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Da mesma casa habitam pessoas com personalidades distintas, diferentes uma das outras. É como isso é natural. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez essa seja o maior desafio de amor em casa. São membros da família, são pessoas do mesmo sangue, mas nem sempre as pessoas têm o mesmo pensamento, o mesmo comportamento. Então, precisamos respeitar o pensamento, a atitude,
o comportamento, o gosto de cada um para uma vivência em paz. Vamos aprender com essa família e crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que esta lição tenha sido de excelência para a sua vida espiritual e para a sua vida social. Precisamos aprender com a palavra de Deus, porque aqui está o mais excelente de todos os ensinos. E a sua presença foi preciosíssima, foi excelente. Deus vos abençoe.